Olá, sem dúvida esse foi um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Sério, sem exagero. Não é que ele é um grande clássico da literatura, um autor super famoso, mas assim, é uma autora, é um livro onde houve muita sensibilidade num tema muito importante, um tema crucial e que a gente fala quase nada sobre isso, praticamente não se fala sobre isso. E o título do livro é Precisamos falar sobre a morte. A autora, ela se chama Catherine Mannix, ela é inglesa e ela é uma médica, ela é especialista em, digamos assim, tratamentos finais na pessoa. Não sei qual é o nome que dá para isso em medicina, tá, gente? Mas a especialidade dela é essa. A especialidade dela é receber pessoas que estão realmente no limiar da vida, tá? Praticamente desenganadas, já em situações de tratamento que não tem mais muito o que se fazer pela medicina. E essa pessoa se especializou. O livro é sobre isso, sobre como acompanhar as pessoas nos seus últimos momentos, nos seus últimos meses, nas suas últimas semanas, nas suas últimas horas de vida. Não um livro para médicos ou um livro técnico nesse sentido, tá? O livro é para pessoas como nós, que precisamos encarar esse fato terrível, lamentável, que é a morte. Seja a nossa própria, seja de uma pessoa querida. Então esse livro aqui, ele é, gente, fantástico. Ele é um livro para você ler agora, talvez agora, se possível, que você está bem, que não tem ninguém na sua família que está desfalecendo, que não tem ninguém na sua família doente. A hora de ler esse livro é agora. Sério mesmo, assim, eu acho um livro fantástico, obrigatório, e é um livro muito carinhoso, com muito cuidado, muito respeito por esse tema. Tá? A autora tem muito respeito por esse tema. Ela tem muito respeito por essas pessoas que estão sofrendo, passando por esse momento tão duro, seja como o doente, seja como o parente, o amigo, né, o cônjuge, o filho, o pai, o irmão, tá bom? Então esse livro traz dezenas de experiências sobre várias óticas diferentes desse momento tão duro e como a gente precisa lidar com esse momento, tá? Obviamente ela trabalha com valores como honestidade, transparência, serenidade, respeito, muito amor, muito carinho. Você vê que o livro transborda esse tema, o livro transborda amor, sabe? É muito visível como o livro trata disso com muito respeito, tá certo? E obviamente tivemos na minha família perdas recentes, pessoas muito queridas nossas, e eu confesso que eu gostaria de ter lido esse livro antes. A gente gostaria de ter lido esse livro antes. Ele foi um presente do antigo da minha esposa, tá? Para ela, e eu peguei para dar uma lida. É um livro fantástico, é um livro que, novamente, eu já estou repetindo pela quinta vez já, eu acho que precisa ser lido por todo mundo. É um tema que a gente precisa ler na escola, a gente precisa ver na faculdade, a gente precisa ver nas nossas famílias, a gente precisa ver na igreja, tá? E, novamente, é interessante porque é o seguinte, quando alguém fala de morte, a tendência, especialmente no nosso mundo ocidental e modernizado, não, não fala disso que atrai, dá azar. Gente, falar sobre morte é falar sobre a vida, é falar sobre o que importa, sobre o hoje, sobre como tratamos com as nossas pessoas, nossos queridos, tá certo? Então, sim, é um livro que eu recomendo demais, tá? Precisamos falar sobre a morte, é um livro fácil de ler, gostoso, a narrativa é muito boa, a autora é muito gentil, são 310 páginas mais ou menos de texto, tá certo? É uma diagramação muito boa, é um livro que não cansa, um livro espaçadinho, tá certo? Então, a dica de livro, assim, é um livro que eu considero obrigatório, Precisamos Falar sobre a Morte. Um abraço e até outra.